Bom dia, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em Gênesis capítulo 11, versículo 27 em diante, até o final, e depois leremos Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia em Terá. Seu pai, tanto Abrão como Naor, casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era a filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceu-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Capítulo 12, do 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, fala conosco e vem nos visitar, porque somente por meio da tua visita somos capazes de viver o novo. Somos capazes de experimentar novidade de vida. Por isso, fala conosco e nos conforta e nos repreende essa manhã por meio da tua palavra. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito importante na narrativa do Gênesis, porque ele funciona como uma espécie de dobradiça. Se você fizer uma observação mais crítica e mais profunda do texto do livro de Gênesis, você vai perceber que do capítulo 1 até o final do capítulo 11, Deus ele está trabalhando de maneira macroscópica, ou seja, ele está cuidando das coisas grandes. Ele criou o universo. Depois, ele então lida com os seus filhos ali no jardim, e a desobediência do homem tem, consequências universais. O pecado entra no mundo, na história, a morte entra na realidade humana. Logo em seguida, nós temos a descendência do homem fundando as primeiras civilizações. Nós temos Deus trabalhando e punindo o mal ali na narrativa do livro da história de Noé, quando Deus manda o dilúvio e literalmente lava novamente a sua criação do seu pecado. E então nós chegamos nesse capítulo. E nesse capítulo parece que o foco muda. De 1 a 11, como eu falei, as coisas são grandes. A escala é universal. A partir do capítulo 11 em diante, Deus ele aumenta o foco. E agora ele vai falar de coisas íntimas, próximas, pequenas, microscópicas. E ele narra então a história. O texto narra para nós então a história deste homem chamado Terá, que era pai de Abrão. E normalmente, quando nós chegamos nessa passagem, nós somos tentados a focar no fato de que Deus, chamou Abrão. Esse texto que a gente acabou de ler, de Gênesis 12, de 1 a 3, ele é um texto que aparentemente ele é muito conhecido e ele é muito estudado, porque afinal de contas ele fala para nós do momento quando Deus decidiu separar Abraão para fazer dele alguém em quem ele ia cumprir as suas promessas. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Abraão, ele era alguém que estava no tempo e na história. Abraão, ele era alguém que tinha família. Abraão, ele era alguém que tinha uma genealogia. Abraão era alguém que tinha parente. Abraão era alguém que tinha uma casa. E o texto de
a Gênesis 11, ele conta isso para nós. Antes de Deus chamar Abraão para viver o novo, Deus ele trata Abraão de maneira profunda para que então ele possa viver o novo. O texto diz para nós que Abraão ele era filho de Terá e ele tinha 2 irmãos. Ele tinha um irmão Naor e outro Harã. Harã era o irmão mais novo. E este Harã, ele gerou um filho Ló. Agora, o texto no versículo 28, ele diz para nós que Harã, ele morreu em Ur dos Caldeus. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui está acontecendo nesta região, neste lugar, Ur dos Caldeus. Um lugar que era distante, um lugar que, enfim, predominava uma cultura pagã, predominava uma religião pagã. Neste momento da história, Abraão nada mais é do que filho de um pagão adorador de ídolos, que tem irmãos, que vive na casa do seu pai, alguém que não tem absolutamente nada para oferecer ao Senhor ou que chame a atenção de Deus para que Deus intervenha na sua história. Abraão ele está ali em Ur dos Caldeus, vivendo na sua idolatria, na sua particularidade, na sua vida corriqueira. E por que eu estou falando isso? Porque Deus, ele, embora seja o Deus das grandes coisas, como narra o início do livro de Gênesis, Deus também é o Deus das pequenas coisas. E ele entra na história de Abraão, no meio desta cultura, desta particularidade familiar, e ele começa a trazer o novo na vida de Abraão neste momento da sua história. Lembre-se, Abraão era um pagão, Abraão não conhecia o Senhor, Abraão estava preocupado com as particularidades da sua vida e da sua família. E é neste contexto que Deus entra e chama Abraão e lhe promete grandes coisas. O que eu estou querendo dizer para você, em outras palavras, é que viver o novo significa permitir que Deus ele entre nas nossas particularidades. Permitir que Deus ele invada o nosso contexto familiar. Ele invada as nossas particularidades humanas e materiais do pó da terra. Viver o novo significa dizer: Deus, eu estou abrindo a porta da minha vida para que tu intervenhas e mude completamente a minha história. Viver o novo significa se deixar permitir ser alguém que teve Deus como alguém que entrou e mudou completamente a vida e a história de Abraão. Abraão, até o momento da intervenção divina, era alguém que estava preocupado com as suas coisas. Era alguém que estava preocupado com o fato de que sua mulher era uma mulher estéril. Ele era alguém que estava preocupado com o seu pai, que eventualmente viu o seu irmão morrer. Ele era alguém que estava preocupado com a religião da sua terra, de Ur dos Caldeus. Ele era alguém que estava preocupado com sua herança, era alguém que estava preocupado com a sua casa. Em alguma medida, nós nos assemelhamos bastante a Abraão, porque Abraão ele está preocupado com a vida, como eu e você estamos preocupados com a vida. Eu e você, a gente se preocupa bastante. E eu espero que você se preocupe bastante com essas coisas. Eu espero que você se preocupe e seja alguém diligente no que diz respeito à gestão da sua vida. Mas aqui Deus ele está dizendo: Abraão, eu vou mudar um pouquinho o foco. Eu vou tirar você das particularidades da tua vida e vou colocar os teus olhos em outras coisas. Vou te dar planos maiores, vou te dar uma vocação maior, vou te dar um movimento de vida maior, porque essas tuas particularidades, essa tua vidinha aí em Ur dos Caldeus, ela não vai satisfazer a tua vida. Ela não vai alegrar o teu coração, ela não vai, enfim, alimentar e apaziguar os anseios e as sedes que você tem na tua alma. Deus ele está dando uma lição de existência para Abraão e está falando: Abraão, eu vou invadir a tua história e vou mudar completamente a tua vida. Certamente você já se ocupou das suas particularidades de 2021. Você já fez a lista. Eu já fiz a lista. Como você sabe muito bem,
Eu sou uma pessoa que gosto de tabelas, de organogramas, de calendários. Sou alguém que vive sob a sina da agenda. E talvez você também seja assim. Eu vim dizer para você essa manhã que Deus está querendo pedir licença para invadir a nossa história e mudar completamente os nossos planos. Viver o novo significa falar, Senhor, está aqui a minha agenda de 2021. O que o Senhor quer fazer? Viver o novo significa permitir que Deus entre, como ele entrou na vida do Abraão e mudou ela completamente. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, na sua terra, nas suas particularidades. E Deus vem visitar Abraão ali nas suas particularidades. Mas não somente vem visitar Abraão nas suas particularidades, Deus vem visitar Abraão na sua idolatria. Porque Abraão era um indivíduo idólatra. Abraão, nesse momento da sua história, ele era um indivíduo que estava em Ur dos Caldeus, ele era adorador de deuses do panteão ugarítico, do panteão cananeu ali, e ele não conhecia o Senhor. E aí então Deus intervém na história do Abraão, não somente para mudar completamente os planos dele, mas mudar o Deus dele. Viver o novo não é só mudar de agenda, é mudar de Deus. Viver o novo não é só permitir que Deus administre e nos dê bons planos e planos de graça e de bondade, mas é mudar o Deus a quem sirvo. E talvez você esteja pensando isso, e você esteja ouvindo e está falando, mas pastor, eu sou crente a vida inteira, sou batista desde criança, a minha vida tem sido marcada por fidelidade e por caminhar com Deus. Mas, meus irmãos, é muito comum nós confundirmos religiosidade com caminhada com Deus. É muito comum confundirmos cartilhas denominacionais com caminhada com Deus. E é muito fácil, por causa do nosso coração naturalmente pecaminoso e idólatra, trocarmos o Deus verdadeiro por outras coisas que estão ao nosso redor. É bem possível que as nossas agendas elas sejam orientadas a partir de ídolos. Talvez 2021, você está planejando 2021 e colocou na agenda de 2021 planos, desejos, metas, que nada mais são do que adoração, liturgia de ídolos. O ídolo do dinheiro, o ídolo da carreira, o ídolo da família, o ídolo de ser bem-sucedido. E aí, quando a gente adora esses ídolos, quando a gente troca o Deus verdadeiro por essas coisas que estão ao nosso redor, a gente transforma a nossa agenda, transforma o nosso ano em uma liturgia de adoração espúria a um Deus falso. Então vem Deus e entra na vida de Abraão e fala, Abraão, eu serei o teu Deus, e você será o meu servo. Eu estou trocando não somente a tua agenda, o teu plano, a tua vida, eu estou trocando também o teu Deus. E meus irmãos, a gente precisa de vez em quando trocar de Deus. Essa semana estava fazendo uma oração muito particular. Fiz alguns exames médicos aí de final de ano, minha esposa, enfim, exigiu que eu fosse cuidar da saúde aí, não abusar no final do ano, fui fazer alguns exames. E esses exames, um especialmente, não trouxe um diagnóstico tão legal, tão bacana, que fique tranquilo, tá tudo bem, mas já acendeu várias luzes no painel de controle. E aí eu comecei a fazer uma oração e falei assim, Senhor, eu queria ver a minha filha crescer. E essa é uma oração legítima. Como você sabe, minha filha vai nascer daqui a algumas semanas. E eu estava fazendo essa oração, Senhor, eu queria ver a minha filha crescer. Queria saúde para ver minha filha crescer, queria saúde para ver a Antonella se desenvolver, se tornar uma mulher tua. Olha a oração piedosa. Queria ver a Antonella te servindo na urbana. Queria ver a Antonella servindo os irmãos, herdando esse ministério que repousa sobre mim e sobre a mãe dela. Só que
o Senhor começou a me confrontar nessa minha oração e mostrar que essa minha oração ela era idólatra. Porque o centro da minha oração não era o Senhor, era a minha filha. E aí eu estava começando a planejar e vislumbrar o futuro, vislumbrar a agenda de 2021, e o centro da minha agenda era a minha filha e não o Senhor. Porque o meu coração pecaminoso, dado a ídolos, ele estava transformando uma bênção do céu, que é a minha filha, num ídolo. Eu e você somos assim. A gente tem essa tendência adâmica de pegar as bênçãos do Senhor, tomar suas dádivas, tomar coisas que nos são dadas pela graça de Deus e transformá-las em ídolos. Então, de vez em quando, Deus tem que entrar na nossa vida e falar assim, deixa eu trocar o Deus, deixa eu mudar de Deus, porque viver o novo não é só permitir que Deus entre na nossa história e mude completamente os nossos planos, mas é Deus vir e derrubar, e quebrar, e destruir todos os ídolos que nós temos na nossa vida. Por isso, 2021 vai ser um ano novo, de fato, para mim e para você, se a gente mudar de Deus, se a gente derrubar os ídolos. Porque foi isso que Deus fez com Abraão. Quando Deus diz, Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai, Deus está dizendo para Abraão, troca de Deus. Muda de Deus. Porque eu quero ser o teu Deus. 2021 vai ser um novo ano para você, se você tiver um único Deus. É por isso que o primeiro dos mandamentos, o Senhor nos lembra isso. E ele diz, não tenham outros deuses além de mim. Deus é único. Ele não quer ser o primeiro de muitos. Ele quer ser o único Deus na nossa vida. Viver o novo significa ter um único Deus. E confessar esse Deus que entra na nossa vida, muda a nossa história, muda os nossos planos, modifica a nossa agenda. Abraão está lá em Ur dos Caldeus, cuidando da sua vidinha, cuidando dos seus planos, cuidando da sua família, cuidando do seu pai, dos seus irmãos e da sua mulher. E vem Deus e diz, eu vou mudar completamente isso. Está chegando, Abraão, um novo tempo na tua vida. Mas esse novo tempo, ele começa na medida em que tu és fiel a mim como teu único Deus. E esse novo tempo começa na tua vida na medida em que tu abres as portas para que eu possa entrar e mudar aquilo que precisa ser mudado. A gente é porta e precisamos ser portas abertas para que Deus possa entrar na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso relacionamento com o nosso dinheiro e nossas posses, nosso relacionamento com este mundo. Se Deus ele vai entrar em alguma área da nossa vida, eu e você somos essas portas que abrem e permitimos que Deus haja de maneira profunda. Abraão, viva o novo, porque eu vou te visitar nas tuas particularidades e você vai ter um outro Deus. Em segundo lugar, o texto fala para nós que Abraão ele estava vivendo uma situação caótica. Porque o ciclo natural da vida é que filhos enterrem os seus pais. O ciclo natural da vida é esse. É que as gerações elas vão sendo substituídas pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos e assim por diante. E quando a gente olha para essa passagem, a gente vê um cenário de caos. A gente vê um cenário em que as coisas estão fora de lugar. Em primeiro lugar, você tem um homem que não somente vive numa terra pagã, mas você tem um homem que enterrou o seu filho. O texto no versículo 28 diz para nós que Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, e o texto faz questão de pontuar isso. Quando ainda vivia Terá. Se cremos que o Espírito Santo não é prolixo, certamente então essa expressão, quando ainda vivia Terá, ela é importante.
Por que que o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz questão de nos dizer que Arã morreu quando ainda vivia Terá? E a resposta ela é muito simples. A resposta é porque houve uma inversão da ordem natural das coisas. A inversão da ordem natural das coisas nós chamamos de caos. A inversão da ordem natural das coisas é caos. Deus foi visitar o Abraão no seu caos. Numa família que tem pais enterrando filhos. Numa família que a sobrinha está casando com um tio. Numa família que está tudo bagunçado. Numa família em que as coisas elas não estão ordenadas. Aí Deus vem e entra na vida de Abraão justamente nesse contexto. E vem e diz para Abraão, chegou um novo tempo, Abraão. Um tempo de ordem. Em que não é mais pai enterrando filho. Não é mais caos de família. E meus irmãos, se você anda nesta terra, você sabe que ambiente familiar ele é propício ao caos. Não necessariamente o caos da morte de filhos antes de pais, mas cai o caos relacionais, caos de toda sorte. Família é caos, família é bagunça. A grande família é uma família permeada pelo caos. E vem Deus dizendo, deixa eu organizar esse negócio. Deixa eu colocar ordem nas coisas que estão desordenadas. Um novo tempo, meus irmãos. Viver o novo significa permitir que Deus entre na nossa vida para organizar e colocar na ordem certa aquilo que está desordenado. Quer seja no nosso contexto familiar, quer seja na nossa interioridade, quer seja nos nossos relacionamentos, quer seja na maneira como nós andamos nesse mundo, quer seja nas coisas que nós fazemos. A gente precisa desse movimento de Deus organizando os nossos caos. E talvez você esteja pensando, mas eu sou bem organizadinho, viu, pastor? Eu sou uma pessoa que, caos é pouco. Que bom. Mas justamente porque você tem essa preocupação da ordem, é que você está tendo que lidar com caos. Justamente porque você tem essa preocupação de manter as coisas ordenadas. Isso prova que a tendência é que as coisas se desordenem. Isso prova que a tendência das coisas é que elas andem para fora do eixo. E quem organiza em última análise em nossa vida não são as nossas tabelas? Quem organiza em última análise em nossa vida não são os nossos orçamentos? Quem organiza em última análise não é o nosso plano de metas para 2021? Quem organiza a nossa vida é Deus. Quando Ele vem e sopra um novo tempo e faz com que vivamos o novo, na medida em que Ele reorganiza a nossa vida. Deus ele está chamando Abraão para viver a ordem. E certamente você não está desejando o caos. 2020 ele já foi o suficiente de caos. Eu acho que depois dessa pandemia a gente poderia ficar uma década inteira sem caos nenhum. E essa pandemia já teria dado conta da quantidade de caos para os próximos 10 anos. Mas o Senhor Jesus Cristo garantiu uma coisa para nós, que nós viveríamos aflições, nós experimentaríamos o caos. E o caos, meus irmãos, ele tem um poder muito, muito simples na nossa vida, de nos lembrar da nossa insuficiência, e de que nós precisamos de um Deus que organiza ele, que organiza o nosso caos, porque somos insuficientes para isso. O caos, ele é uma ofensa a nós, porque ele nos lembra o quão fracos e o quão necessitados de um Deus grande nós somos. Essa situação em que Abraão está vendo o seu pai enterrar o filho dele, é uma situação que humilha Abraão e diz, Abraão, você não está no controle das coisas. Quando teu filho vira para você e fala assim, papai, eu decidi fazer essas escolhas para a minha vida. Aí o caos grita. E ele fala, você não está tanto no controle quanto você acha. Quando chega aquele diagnóstico de um exame que você fez por acaso, aí ele lembra pra gente que a gente não está no controle
e que nós não somos autossuficientes e que nós dependemos de um Deus que precisa entrar na nossa história e nos dar a novidade de vida, fazer com que nós vivamos o novo. Porque o novo é ordem. O novo é Deus vir e nos visitar em nosso caos e organizar o nosso caos. Viver o novo é permitir que Deus entre na nossa história. Viver o novo é permitir que Deus mude o nosso Deus. E viver o novo é permitir que Deus organize o nosso caos. Agora, tem mais uma lição preciosa que vejo nesse texto. O texto também, muito discretamente, ele diz para nós que Sara, ela era estéril. Olha só o que o texto diz. O texto diz assim, versículo 29. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Sarai era estéril e não tinha filhos. Certamente a esterilidade física de Sarai, ela não somente representa o pesar e a dor de um casal que não pode ter filhos, mas representa também falta de esperança. No mundo antigo, na cultura antiga, uma nova geração que se levantava significava que o nome daquela família, a herança daquela família, as posses daquela família iam continuar com as gerações seguintes. Isso significava que havia futuro. Isso significava que, ao olhar para frente, há um horizonte. Gerar filhos significa a perspectiva de futuro. Uma vez que Terá, ele teve 3 filhos. O Abraão estava casado com uma estéril. O Arã já tinha morrido. Só tinha sobrado o Naor, que eventualmente poderia ter algum filho, a esperança inteira estava no Naor. Mas note que o texto não vai falar do Naor e vai dizer, olha, Deus então usou o Naor, o irmão do Abraão. Deus ele é perito em visitar as nossas esterilidades e fazer o impossível. Porque, embora o Naor, aparentemente no texto, ele tem alguma condição dos 3 filhos de Terá de gerar filhos, Deus decide suscitar uma descendência a Abraão por meio de Sara estéril. Viver o novo é permitir que Deus visite nossas esterilidades. Viver o novo é permitir que Deus visite nossas incapacidades. E viver o novo é permitir que Deus faça as grandes coisas e grandes maravilhas em nosso meio. Assim como ele fez o útero de Sara produzir filhos, Deus ele certamente está querendo fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Deus ele tem planos de bondade. O texto de Isaías, no capítulo 55, ele nos lembra isso, que Deus, os planos que o Senhor tem para nós, eles são elevados. Nós não sequer conseguimos alcançá-los, porque Ele tem planos de paz e de bênção, de prosperidade para os seus filhos. E Deus, Ele opera por meio da mulher estéril. Deus, Ele suscita esperança por meio de um útero que não pode gerar filhos. Deus, Ele faz o novo, onde aparentemente não tem novo. Deus, ele é perito em suscitar uma descendência a partir do útero de uma mulher estéril. Viver o novo é permitir que Deus entre na nossa história. Viver o novo é permitir que Deus mude o nosso Deus. Viver o novo é permitir que Deus organize o nosso caos. E viver o novo é esperar que Deus faça grandes coisas e coisas maravilhosas pelo seu poder, onde aparentemente não tem esperança, onde aparentemente não tem destino, não tem horizonte.
é falar: Senhor, aqui está o terreno propício para que o Senhor faça grandes coisas. Aqui está. É o útero cerrado da madre, que é o teu palco predileto para fazer grandes coisas. Talvez essa seja a sua perspectiva para 2021. Talvez você não esteja tão esperançoso para 2021. Talvez você esteja olhando aí um tempo nebuloso. Eu vim aqui convidar você a encontrar um Deus que opera justamente por meio da falta de esperança, do terreno nebuloso, da falta de perspectiva. Porque é através de um útero mirrado, é através de um útero estéril que Deus levanta um povo. Por isso, viver o novo é permitir que Deus faça grandes coisas onde a gente menos espera. É esperar de Deus grandes coisas, justamente nos lugares onde a gente não espera que há esperança. E este novo, ele aconteceu. Este novo, ele de fato não somente foi vivido, mas este novo, ele foi realizado. O texto de Mateus, no capítulo 1, ele é um texto muito interessante porque ele conta a genealogia do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro versículo do livro de Mateus é o seguinte: ele diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Deus abriu o útero de Sara, não somente porque ele queria dar o novo para Abraão, não queria dar um novo ano para Abraão, mas é porque ele tinha um plano muito maior, de por meio daquele útero vazio, daquele útero estéril, trazer o seu filho encarnado, porque o Senhor Jesus Cristo é filho de Abraão com a mulher estéril. Deus faz grandes coisas. Deus, ele é perito em operar onde não tem horizonte. Deus, quando ele nos convida para viver o novo, ele está dizendo para nós: confia em mim, porque onde não há esperança, sou eu que coloco a esperança e faço coisas grandes. Onde não tem horizonte, sou eu que dou um novo caminho. Onde não tem perspectiva, sou eu que abro uma nova história. Onde parece que foi ponto final, eu transformo esse negócio em vírgula. Porque do ventre de uma estéril veio o Senhor Jesus. Viver o novo é falar: Senhor, invade a minha história. Invade a minha história de maneira profunda e muda o meu Deus. Muda a minha adoração. Que os meus olhos em 2021 estejam em Cristo Jesus, o meu único Senhor. Que em 2021 eu possa ser visitado nesse tratamento e nessa tratativa bondosa de Deus dos meus caos particulares. E que em 2021 o Senhor me visite e me dê a condição de experimentar as grandes maravilhas que tu fazes, justamente a partir daquilo que não tem futuro, não tem esperança aparentemente. Por isso eu vim convidar você a fazer uma oração. Eu vim convidar você a fazer essa oração. A oração a partir dessa passagem. Essa oração que convida eu e você para abrir as portas do nosso coração, mais do que para um novo ano, mas para uma novidade de vida. É para um tempo em que Deus, ele vem próximo, visitar a gente, mudar o nosso coração e a nossa adoração, tratar o caos e fazer grandes coisas onde não há esperança. Por isso, a gente olha para trás e vê a bondade de Deus e se alegra. E a gente olha para frente e a gente vê a graça de Deus nos garantindo que coisas grandes e maravilhosas o Senhor há de fazer por nós. Não por causa da gente, mas porque em última análise ele tem um plano que é a respeito do Filho. Deus não abriu
o útero de Sara por causa de Abraão. Deus abriu o útero de Sara por causa do seu filho Jesus. Porque, em última análise, o seu desejo era trazer para a história o seu filho encarnado como descendente deste homem, visitado na sua particularidade, tratado na sua adoração, redimido do seu caos, e alguém que experimentou as grandes coisas do Senhor na sua vida. Por isso, a gente termina o ano de 2020 esperançosos para 2021 e gratos pela bondade de 2020, derramada de maneira abundante. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque o Senhor nos visitou em 2020. O Senhor nos acompanhou em 2020. O Senhor tem andado conosco em 2020. Tem provido e nos abençoado. E quando lemos a Tua palavra, quando olhamos para o texto bíblico, vemos o Senhor discretamente batendo a porta da nossa vida e dizendo: deixa eu entrar para fazer uma reorganização total, para te dar um novo destino no ano que entra, para mudar o teu Deus, para tratar a tua vida e para fazer grandes coisas, coisas que, se contarem, você não acreditaria. Por isso, Pai, a gente abre hoje o nosso coração e a gente se permite ser visitado por Ti. A gente coloca a nossa vida nas Tuas mãos. A gente coloca 2021 e consagra ele do início ao fim nas Tuas mãos. Porque sem que o Senhor visite, o ano de 2021 vai ser um ano perdido, vão, vazio de propósito e de significado. Nós Te amamos e nós Te honramos e celebramos o Senhor Jesus, o nosso Redentor. No nome dEle, oramos. Amém.